Ultimamente tem se tornado mais frequentes as discussões de cunho político nas redes sociais. E no meio da discussão acabam entrando no tema ideologias político-econômicas. Quem nunca foi chamado de comunista como forma de ofensa ao defender os direitos da classe trabalhadora? Antes de entrar em uma dessas discussões, você precisa entender o papel do capitalismo nos dias atuais. O capitalismo teve sua origem na Europa durante a Era Feudal. Após invasões de bárbaros, os camponeses migraram para os domínios feudais em troca de proteção. E em troca de proteção, alguns deles se tornaram servos. Os senhores feudais eram grandes proprietários de terra. Eles concederam terras para os camponeses, mas sob certas condições. Geralmente, os domínios feudais ficavam em cidades dentro de muralhas. Os feudos eram autossuficientes, ou seja, eles produziam apenas o que consumiam, mas com o surgimento dos burgos, veio a necessidade de troca, e os feudos desenvolveram um sistema de troca entre eles. Os burgos, por sua vez, eram pequenas cidades que ficavam fora dos domínios dos feudos, mas ainda assim estava sob o sistema político feudal. Podemos dizer que os burgos eram o intermédio entre o campo e o domínio feudal. Aqui tivemos a primeira fase do capitalismo, que foi o comercial ou mercantil, que durou do século XV ao século XVII. Por terem mais recursos, quem morava nos burgos possuíam mais influência. E com o crescimento demográfico iniciou-se uma nova classe social, a burguesia. Nos burgos estavam os comerciantes, os artesãos, os banqueiros, os financistas, donos de imóveis e também os marceneiros. Também haviam nos burgos ferreiros, alfaiates, sapateiros, enfim. E quem morava nos burgos acumulava capital, o que é uma característica do capitalismo até hoje. Mas qual a relação entre os senhores feudais e os burgos? Bom, havia uma certa tensão entre eles. Enquanto os senhores feudais tinham o maior poder dentro do domínio feudal, o rei praticamente não tinha nenhum poder, porque eram os senhores feudais que regiam as leis e as políticas ali dentro do domínio feudal. Por outro lado, os burgos eram mais próximos do rei. Os senhores feudais acumulavam terras e exploravam o trabalho dos camponeses. Os senhores feudais concediam pequenos pedaços de terra para que os camponeses produzissem. Em contrapartida, os camponeses tinham que dar 1/3 da sua produção para os senhores feudais. Isso era chamado de talha. Além disso, os camponeses tinham que trabalhar entre 2 e 3 dias nas terras dos senhores feudais, e esse sistema era chamado de corveia. Além disso, os camponeses precisavam pagar outros tributos, entre eles, eram obrigados a destinar 10% de sua produção ao dízimo, que era dividido entre os senhores feudais e a igreja. No entanto, os senhores feudais cobravam cerca de 60% desse dízimo da igreja. Os caras não perdoavam nem a igreja, daí você já imagina o que vem por aí. Também haviam taxas que eram pagas aos senhores feudais em ocasiões especiais. Essa taxação é chamada de formariagem. Quando os senhores feudais realizavam alguma festa ou casamento, os camponeses eram obrigados a pagar uma taxa. E essa taxa também era paga quando os camponeses casavam com camponeses de outros feudos. Também havia o tributo da banalidade. Os senhores feudais repassavam ferramentas para os camponeses produzirem, mas essas ferramentas não eram de graça. E a banalidade seria o aluguel dessas ferramentas. Também havia a captação, que era um imposto per capita. Eles tinham que pagar imposto sobre cada pessoa que tinha naquela família. Havia o censo, que era um imposto que as pessoas livres, também conhecidas como vilões, pagavam à nobreza. A taxa de justiça era paga por camponeses livres e também servos quando eram julgados no tribunal da nobreza. Quando o camponês, pai de família ou a própria família morria, seu parente tinha que pagar a taxa mão morta para continuar morando no feudo. O camponês também era obrigado a dar abrigo a alguém da nobreza se necessário. Isso era conhecido como albergagem. Isso também ocorreu no Brasil, quando era o Brasil Império. Historiadores dizem que as pessoas sentiam prazer em ter sua casa escolhida pela nobreza. Os burgos, por sua vez, estavam fora dos domínios feudais, mas não estavam fora do sistema político feudal. Eles também tinham que pagar tributos aos senhores feudais. Mas, diferente dos camponeses, eles não pagavam com produtos e trabalho forçado no campo. Eles pagavam em dinheiro. Mas houve uma certa cooperação entre eles. Mas os senhores feudais sabiam tirar proveito dos burgos, porque eles cobravam pedágio nas estradas por onde suas mercadorias passavam. Além disso, o que sobrava da produção lá no campo, que era produção excedente, era comercializada nos burgos. Vários fatores contribuíram com o fim do feudalismo.
Entre eles estavam o crescimento demográfico dos burgos, a crise agrária, a fome, a peste negra, a Guerra dos 100 Anos, que ocorreu entre 1337 e 1453, e também o fortalecimento da coroa. Séculos após o fim do feudalismo ocorreu a Revolução Industrial. E a industrialização dos meios de produção tornou a produção mais eficaz e mais barata. Com isso, eles podiam produzir um maior volume de produtos. E neste ponto tivemos a segunda fase do capitalismo, que foi o capitalismo industrial. Essa fase durou entre o século XVIII e o século XIX. Com a Revolução Industrial surgiram também os postos de trabalho. No entanto, o capitalismo era o sistema vigente. E os operários recebiam um salário baixíssimo, que mal dava para sobreviver. Com a Revolução Industrial foram introduzidas as máquinas a vapor na produção. E com a Revolução Industrial tivemos o surgimento de uma nova classe, os proletariados. Também podemos chamar de classe trabalhadora. Quem outrora era camponês agora é um assalariado. E quem são os seus patrões? Os burgueses. Não eram todos os donos de fábricas que eram da classe social burguesa, mas muitos deles eram. E montaram as fábricas com o capital que eles e seus antecessores acumularam. Mas nem tudo são flores, houve vários momentos em que o capitalismo criou condições para que as pessoas passassem fome. Isso é consequência da desigualdade social. E foi nesse contexto que surgiu o socialismo. O termo socialismo foi usado pela primeira vez em 1834 por Pierre Leroux. Concebido por Karl Marx e Friedrich Engels em 1848, a ideologia socialismo científico tem como proposta combater a desigualdade social e econômica gerada pelo acúmulo de bens e capital das classes sociais mais abastadas. A proposta deles era a abolição da propriedade privada, dos meios de produção e da criação de uma sociedade sem classes, onde recursos são distribuídos de forma equitativa. A proposta do socialismo é que ocorra a expropriação de propriedades privadas e que esses bens passem a ser do Estado para que sejam distribuídos entre a população. E após implementado o socialismo, viria o comunismo. O comunismo seria um nível mais avançado do socialismo. O comunismo descentraliza o poder, fazendo com que o papel de um governador seja quase nulo, então não há necessidade de um governador. Porque no final, quem decide o que fazer com os recursos públicos é o próprio povo. Podemos então dizer que o socialismo é uma transição para o comunismo. E agora vamos para a terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro ou monopolista. No início do século XX, a Rússia passava por uma crise econômica. Eram muitas as pessoas morrendo de fome e frio, e lá na Rússia faz um frio do caramba. E essa condição foi proporcionada pelo capitalismo, porque eram muitas as riquezas e bens acumulados nas mãos de poucos. E isso gerou uma grande desigualdade social. Mas outro fator que influenciou e muito nessa crise foi a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Após a deposição do czar, Vladimir Lenin deu golpe no governo provisório, fato proporcionado pela Revolução Bolchevique em 1917. Lenin então implementou o socialismo, o que tornou a Rússia o primeiro estado socialista da história. Vladimir Lenin implementou políticas de expropriação de terras e propriedades privadas durante a Revolução Russa. Essa ação fazia parte das Terras de Abril de Lenin, que incluíam os slogans Paz, Terra e Pão. Anos depois, em 1922, foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética, que incluiu vários países, inclusive a Ucrânia. Com a saída de Lenin, entrou Stalin, e após a Segunda Guerra Mundial iniciou-se a guerra ideológica entre o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o comunismo, liderado pela União Soviética, que eram duas superpotências emergentes da época. No entanto, a União Soviética, apesar do desejo de implementação do comunismo, nunca chegou ao estágio final, permanecendo no socialismo até o fim da União Soviética em 1991. Entre as décadas de 1920 e 1930, o governo soviético começou a promover a coletivização da agricultura. A coletivização envolvia a criação de fazendas coletivas e fazendas estatais, onde a terra e os meios de produção eram de propriedade coletiva ou estatal, e os camponeses trabalhavam juntos nessas fazendas. Esse processo foi muitas vezes forçado e encontrou resistência significativa, resultando em conflitos e, em alguns casos, em graves crises alimentares. Houve casos de fome pela má gestão dos recursos durante o socialismo e desgaste com a corrida armamentista que levou à insatisfação popular.
Mas o caso mais grave de fome na União Soviética foi entre os anos de 1932 e 1933, fato que ficou conhecido como Holodomor na Ucrânia. Após o fim da União Soviética, a Rússia passou por um processo de transição ao capitalismo. Foi um processo complicado, um pouco demorado, mas não vou me aprofundar no assunto porque não é o tema deste vídeo. Se por um lado nós tivemos o autoritarismo do socialismo, por outro lado nós tivemos práticas desumanas do capitalismo. Entre as ações desumanas do capitalismo estão medidas para controle de preços. Em 1929 houve a Grande Depressão causada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O Brasil tinha uma monocultura cafeeira na época, e por causa disso o café brasileiro ficou estagnado nos portos pelo mundo. Em 1931, a solução que Getúlio Vargas encontrou foi comprar todo o café brasileiro e incinerar. Sim, incinerar. Entre os anos de 1931 a 1944 foram queimados 78,2 milhões de toneladas de café. Para se ter uma ideia, a população mundial no ano de 1931 era de aproximadamente 2 bilhões de pessoas. Esse café todo incinerado no Brasil poderia suprir essa população por 39 anos. Getúlio Vargas poderia pegar esse café e distribuir entre a população pobre? Poderia sim. Mas aí os capitalistas não atingiriam seu objetivo, que era valorizar o café. Depois, para reduzir a dependência do café, que o Brasil tinha essa monocultura cafeeira, Getúlio Vargas começou a industrializar o país e isso custou sua cabeça e é assunto para outro vídeo. Na União Europeia, houve vários momentos nos quais despejaram leite nos campos e rios para poder controlar o preço, principalmente nas épocas onde ocorreu crises proporcionadas pelo excesso de oferta. Em 2011, agricultores espanhóis destruíram toneladas de frutas e legumes para elevar o preço. Segundo eles, os supermercados pagavam muito pouco e tiveram que fazer isso para poder subir o preço no mercado e eles ganharem mais. E agora vamos falar sobre a industrialização do Brasil, porque eu não expliquei isso. Ao final do século XIX e início do século XX, aqueles que acumularam capital ao longo do tempo da escravidão começaram a industrializar o país. É claro que não eram todos eles que resolveram montar indústrias, mas o fato é que isso criou postos de trabalho remunerados no Brasil. Nesse momento surgiram duas classes sociais no Brasil, que foram a burguesia industrial e a classe de operários. No entanto, o trabalho nas fábricas no Brasil era muito difícil, o salário era baixíssimo. As condições do ambiente também não eram muito boas porque eram escuros, úmidos, quentes, as condições eram insalubres. Foram várias as doenças causadas pelas condições de trabalho e também o desgaste físico. Além disso, havia trabalho infantil nas fábricas. Crianças e mulheres ganhavam 1/3 do que ganhavam os homens. Por isso, os patrões incentivavam a entrada de crianças e mulheres na produção. Os operários eram proibidos de entrar com relógios nas fábricas porque somente o supervisor podia dizer a hora de ir embora. Para se proteger em momentos difíceis, os trabalhadores criaram lá uma caixinha de auxílio mútuo, o que foi o precursor dos sindicatos. O que os trabalhadores ganhavam mal dava para sobreviver. O seu salário pagava apenas parte do seu trabalho e o resto era tudo o lucro dos proprietários de empresas. E toda essa exploração gerou vários movimentos em prol dos trabalhadores. A primeira manifestação da classe operária por melhores condições de trabalho e salário justo ocorreu em Chicago, nos Estados Unidos, em 1º de maio de 1886. Para defender os interesses dos patrões, os policiais foram enviados para conter a manifestação, que acabou se tornando violenta, e no dia seguinte acabou gerando morte após lançamento de uma bomba dos manifestantes em direção à polícia. Morreram tantos manifestantes quanto policiais. Esse movimento ficou conhecido como a Revolta de Haymarket. Após pressão, os americanos ganharam a redução na jornada de trabalho para 8 horas, que era o foco da sua manifestação. Também foram criadas leis trabalhistas para proteger o trabalhador e os sindicatos ganharam apoio massivo na luta pelos direitos trabalhistas. Foi uma grande conquista, porém, nos Estados Unidos não existe uma legislação que obrigue os patrões a darem folgas e férias remuneradas para os seus empregados. As folgas e férias ficam a critério dos patrões. Alguns dão de 10 a 20 dias de férias remuneradas. O 1º de maio se tornou o Dia do Trabalhador e é comemorado no mundo todo, exceto nos Estados Unidos, que foi onde ocorreu essa manifestação. No Brasil, o 1º de maio só passou a ser comemorado após decreto número 4.859, no dia 26 de novembro de 1924, instituído pelo presidente Arthur da Silva Bernardes.
No Brasil, a primeira manifestação da classe operária ocorreu em 1917 em São Paulo e se estendeu por várias regiões do Brasil. Isso resultou no reconhecimento dos direitos trabalhistas e melhores condições de trabalho. No entanto, a legislação trabalhista só foi criada no governo Getúlio Vargas. Em 1943 foi promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho, ou CLT. Isso fez com que Getúlio Vargas se aproximasse da classe operária e isso lhe rendeu até o apelido de pai dos pobres. Em contrapartida, isso estreitou a relação dele com os empresários que se diziam prejudicados, pois aumentou o custo e a burocracia do seu negócio. Os capitalistas já não se davam bem com os comunistas desde 1917, quando começaram as campanhas anticomunismo. Mas essas campanhas se intensificaram durante a Guerra Fria. A Revolução Russa, que ocorreu em 1917, acendeu um alerta aos capitalistas, pois na Rússia propriedades privadas foram estatizadas por Vladimir Lenin para combater a fome e outros problemas causados pela desigualdade social. Com receio de que o socialismo se proliferasse pelo mundo, os capitalistas americanos iniciaram campanhas anticomunistas para que todos temessem e odiassem o comunismo. Para se ter uma ideia, durante o governo de João Goulart, no início dos anos 60, os Estados Unidos mandaram um padre aqui para poder fazer propaganda anticomunista. Ele veio sob pretexto de fazer campanhas de oração e valores familiares, mas com um forte tom anticomunista. Trata-se do padre Patrick Peyton, também conhecido como Padre do Rosário. Ele chegou no Brasil em 1964, quando aumentou a pressão sobre João Goulart. Além dele, o presidente John F. Kennedy usou a CIA para tentar voltar a população contra o governo João Goulart. E após Kennedy ser abatido, entrou no lugar dele Roosevelt. O Roosevelt continuou a mesma coisa, a mesma propaganda anticomunista no Brasil. A propósito, o uso da religião pelos capitalistas é uma prática antiga que se iniciou no século XIX na Revolução Industrial. O capitalismo sempre se apoiou na máquina propagandista, seja para conquistar apoiadores, seja para promover sua campanha anticomunista. E essas campanhas anticomunistas são tão convincentes que são capazes de fazer pessoas odiarem a quem nunca fez mal a elas. E essa estratégia foi bastante utilizada durante a época da Guerra Fria. Alguns países conflitados pelos Estados Unidos sofreram embargos, mas devemos destacar que esse não é o único motivo para que um país sofra embargo. Para conquistar apoio em suas guerras, os Estados Unidos espalhavam notícias falsas sobre países-alvo, que também sofriam embargos econômicos. Essas campanhas de desinformação visavam demonizar os adversários e justificar as ações militares, enquanto os embargos econômicos enfraqueciam ainda mais esses países, dificultando sua capacidade de resistência. Um exemplo disso é Cuba. Há décadas, os Estados Unidos impõem embargos a Cuba para promover mudanças políticas na ilha. Nas diferentes fases do capitalismo, a religião foi frequentemente utilizada para justificar e manter as estruturas de poder existentes, promovendo a ideia de que a ordem social e econômica era divinamente ordenada. Isso ajudava a legitimar as desigualdades sociais e a desviar a atenção das massas dos problemas econômicos e sociais, forçando-as em questões espirituais e morais. O capitalismo é associado à ideologia de direita porque compartilha dos mesmos princípios. Tanto o capitalismo quanto a ideologia de direita valorizam a propriedade privada como um direito fundamental. Livre mercado. Ambos promovem a ideia de que a economia deve ser regida pelas forças do mercado com a intervenção mínima do Estado. Individualismo. A ênfase no individualismo e na liberdade pessoal é um valor central tanto do capitalismo quanto da ideologia de direita. Conservadorismo econômico. A direita geralmente defende políticas econômicas que favorecem a estabilidade e a continuidade das instituições existentes, alinhando-se com os interesses capitalistas. E de onde saiu essa ideologia de direita? Isso se originou na Espanha entre os anos de 1789 e 1799. Nessa época, os parlamentares que defendiam certas tradições e davam menos importância para questões sociais e políticas se sentavam à direita do presidente da Assembleia. E com o tempo isso acabou se tornando ideologia. Quem tem pensamento mais conservador é de direita e quem dá mais ênfase a problemas sociais é de esquerda.
Hoje a cultura brasileira é moldada por divergências ideológicas. Isso reflete na complexidade e diversidade do país. Mas ultimamente ações capitalistas têm se tornado pauta em muitas discussões. Um exemplo disso é quando a pauta da discussão é o aquecimento global. Muitos capitalistas são negacionistas porque acreditam que medidas para reduzir a emissão de gases poluentes podem causar muito prejuízo a eles. Um exemplo disso são as usinas termoelétricas, porque precisam queimar o carvão para poder produzir energia. Não somente carvão, mas usinas termoelétricas também produzem energia queimando qualquer produto, inclusive bagaço de plantas. Mas também aqueles empresários conscientes que acreditam no aquecimento global e se propõem a adotar medidas para a redução de emissão de gases. Um exemplo disso é a Microsoft. A Microsoft se comprometeu a ser carbono negativo até 2030. Isso quer dizer que ela removerá mais carbono do que emitirá. Ela está investindo em tecnologias para captura de carbono e em energias renováveis para reduzir o impacto no meio ambiente. Recentemente tem ocorrido queimadas pelo Brasil que tem incinerado produções agrícolas. A Associação dos Produtores de Cana estima o prejuízo de 350 milhões de reais. Já o governo de São Paulo diz que os prejuízos ultrapassam 1 bilhão. Em função disso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é um grande defensor do capitalismo, se comprometeu a acelerar a venda de terras da União para os fazendeiros prejudicados. As terras serão vendidas com 90% de desconto, pelo menos ele tem essa intenção. Ele se baseou na Lei 17.557 de julho de 2022, que instituiu o Programa Estadual de Regularização de Terras. No entanto, isso vai ser revisto pelo STF. Outra atitude capitalista dele foi a venda de 32% da Sabesp para iniciativa privada. A privatização é utilizada para reduzir os custos, dar maior efetividade, maior competitividade, para atrair investidores e também para passar o abacaxi para outro. Isso vai reduzir as atenções do governo com aquela atividade. Eu não sei por qual desses motivos o Tarcísio acabou privatizando a Sabesp, mas o fato é que para redução de custos não foi. Em 2023, a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp, obteve um lucro líquido de 3,523 bilhões de reais, representando um crescimento de 12,9% em relação a 2022. Portanto, a Sabesp não estava dando prejuízo ao Estado. Pelo contrário. E com a venda desses 32% da Sabesp, Tarcísio arrecadou 14,8 bilhões de reais para os cofres do Estado de São Paulo. Mas devemos considerar o fato de que políticos que foram eleitos com o apoio ou patrocínio dos capitalistas, uma hora vai fazer algo que os beneficie. No capitalismo, qualquer coisa vira mercadoria, qualquer coisa mesmo. Nos Estados Unidos, existem presídios privados que são constituídos para obtenção de lucro. Mas como um presídio obtém lucro? Uma das várias formas deles obterem lucro é fechando contratos com o governo. Eles recebem pela quantidade de detentos que abrigam. Mas tanto os presídios privados quanto os presídios públicos incentivam seus detentos a trabalharem. Eles utilizam o pretexto de reduzir a pena do detento, e os detentos são remunerados. Mas essa remuneração é tão baixa que isso é considerado um trabalho exploratório. Mas é importante destacar que no capitalismo há variações. Há países que praticam capitalismo puro, como os Estados Unidos, a Nova Zelândia, a Suíça e a Singapura. No capitalismo puro, o Estado tem pouca influência. Nele, a economia se regula principalmente através de leis, oferta e demanda. Já no capitalismo de Estado, o governo tem um papel mais ativo na economia, controlando e influenciando certos setores de empresas, e entre eles está o Brasil e a Rússia. E como assim o Brasil é capitalista? A economia do Brasil, na verdade, é mista. Tem aqui características do capitalismo e tem também características do socialismo. O Brasil não é um país puramente capitalista. Além disso, o governo implanta muitas taxas e impostos que dificultam o investimento estrangeiro no país. Ao contrário da China. A China, apesar de se declarar socialista, tem muitas características capitalistas. Um exemplo disso é que eles incentivam a propriedade privada e também o investimento estrangeiro no país. Lá, apesar das pessoas poderem ter propriedade privada, elas não podem ter terras. As terras são de propriedade coletiva. O cidadão que quiser utilizar para o plantio precisa ter uma permissão que pode durar meses, anos ou até décadas. Desde as reformas econômicas iniciadas por Deng Xiaoping na década de 1970, a China tem incentivado a propriedade privada, o empreendedorismo, o investimento estrangeiro, resultando em um crescimento econômico rápido e significativo.
No entanto, o governo ainda mantém um controle substancial sobre setores estratégicos e grandes empresas estatais que desempenham um papel importante na economia. Há países capitalistas nos quais o Estado regula o mercado para proteger os consumidores, garantir concorrência justa e evitar monopólios, como é o caso dos Estados Unidos e União Europeia. Esses governos implementam leis antitruste e órgãos reguladores que fiscalizam as práticas comerciais e impedem fusões que possam prejudicar a concorrência e promover a transparência no mercado. Apesar do capitalismo estar associado a riquezas e acúmulo de bens nas mãos dos patrões, além de violação dos direitos trabalhistas, há um equívoco nessa afirmação. Há países nos quais existem leis trabalhistas que regem para proteger os direitos do trabalhador. Exemplo disso são a Suécia, a Alemanha e Canadá. No entanto, precisamos frisar que no capitalismo qualquer coisa se torna mercadoria, até mesmo o seu trabalho. Hoje a relação de trabalho é vista como uma venda de mercadoria. Você vende a sua força de trabalho por um preço mínimo e os patrões acabam aproveitando disso. Você é contratado para um certo cargo, mas acaba desempenhando funções de vários cargos. Isso aconteceu comigo numa empresa que eu trabalhei em São Paulo, que dissolveram 6 setores e passaram as funções para o meu setor sem pagar nada mais pra gente. Com isso a empresa economizou bastante, mas também explorou bastante o nosso trabalho. A gente vendia ali a nossa força de trabalho, mas acabava entregando mais do que nos pagavam. E depois não tem para quem você reclamar, porque em empresas grandes, principalmente, o dono não fica lá. Porque o dono é um burguês. Mas o que tem a ver reclamar do trabalho com o dono ser um burguês? Os burgueses não precisam trabalhar, eles podem colocar o dinheiro deles para trabalhar por eles. Uma lição disso está no livro Pai Rico, Pai Pobre. Um outro exemplo de exploração dos burgueses é o estabelecimento de metas muito altas. Vamos supor que você trabalha num comércio e precisa bater a meta para ganhar lá uns 5 mil reais por mês. E o seu salário é de 1.400 e alguma coisa. E aí por algum motivo você não bate essa meta. Mesmo fazendo hora extras todos os dias, você não conseguiu bater essa meta. Então o que você vai receber é apenas o seu salário mínimo. E todo aquele trabalho que você fez a mais vai ficar de graça para o patrão. Bem-vindo ao capitalismo. Se pararmos para analisar, vamos notar várias semelhanças entre a classe trabalhadora e os camponeses da era feudal. Os camponeses eram obrigados a aceitar as condições do sistema no qual viviam para poder sobreviver. E a classe trabalhadora é obrigada a aceitar o salário que tem ou fica desempregada. Em alguns anúncios de emprego, as empresas divulgam o vale-transporte como um benefício. Na verdade, isso é um direito do trabalhador previsto na CLT. Também notaremos várias semelhanças entre os patrões e os senhores feudais, que eram grandes proprietários de terra e exploradores do trabalho braçal do camponês. E também há semelhanças entre os patrões e a burguesia, que eram acumuladores de bens e de capital. O capitalismo pode ser por muitos associado a uma coisa ruim, mas podemos apontar alguns argumentos favoráveis e desfavoráveis. Entre os argumentos favoráveis, a inovação e crescimento. Muitos argumentam que o capitalismo incentiva a inovação e o crescimento econômico, o que pode criar oportunidades para todos, incluindo famílias de baixa renda. Empreendedorismo. O sistema capitalista pode permitir que indivíduos de qualquer classe social, incluindo os pobres, iniciem negócios e melhorem sua situação econômica. Programas sociais. Em muitos países capitalistas, existem programas sociais e políticas públicas destinadas a reduzir a pobreza e promover a mobilidade social. E entre os argumentos desfavoráveis, uma crítica comum ao capitalismo é que ele pode concentrar riqueza e poder nas mãos de poucos, exacerbando a desigualdade social. Barreiras sistêmicas. Existem barreiras sistêmicas que podem dificultar a ascensão social de famílias de baixa renda, como o acesso limitado à educação de qualidade, saúde e oportunidade de emprego. Ciclo de pobreza. Sem intervenções adequadas, famílias de baixa renda podem ficar presas a um ciclo de pobreza onde a falta de recursos impede a melhoria de sua situação econômica. Esse último argumento nos remete à realidade brasileira. No censo realizado em 2023 apontou que 27,5% da população brasileira é pobre. A pobreza pode ser um ciclo difícil de se quebrar. Famílias de baixa renda muitas vezes enfrentam condições que perpetuam a pobreza, como a falta de acesso a crédito, moradia inadequada e empregos mal remunerados. O mercado de trabalho capitalista pode ser volátil e muitas vezes não oferece segurança ou benefícios adequados para trabalhadores de baixa renda. Isso pode levar a uma situação de instabilidade financeira contínua. Em muitos países, suas políticas públicas não são suficientes para combater a pobreza de maneira eficaz.
A falta de programas sociais robustos e de redistribuição de renda pode perpetuar a desigualdade. O aumento do custo de vida, especialmente em áreas urbanas, pode tornar difícil às famílias de baixa renda melhorarem a situação econômica. Isso inclui custos de moradia, alimentação, transporte e educação. Essas características do capitalismo podem forçar o pobre a continuar pobre. E o objetivo desse vídeo não é só ficar tacando pedras no capitalismo, apontando os erros deles. O objetivo é demonstrar que todas as ideologias têm suas falhas. Respeitar as divergências e buscar soluções que beneficiem a todos é o caminho para o futuro mais harmonioso. E aceitar as diferenças é uma das características necessárias para compor um grupo social. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem. Se realmente gostaram, toquem aqui no gostei, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem com seus amigos e toquem no sininho para serem notificados todas as vezes que aqui tiver um vídeo novo. Um abraço e até a próxima!